Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 28 de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Começa hoje a semana das inflações pelo mundo com o nosso IPCA 15. Quinta pela manhã tem inflação na zona do euro e depois Estados Unidos. Sobre o IPCA, o nosso número agora está exatamente na mediana dos analistas. A gente acha que tem uma alta de 0,29% contra o mês anterior. Os riscos de alta, primeiro, parecem concentrados em alimentos que andavam em deflação recentemente, mas tiveram uma aceleração relativamente rápida nas coletas de curtíssimo prazo. E isso tudo tem vindo pelo clima com calor extremo que a gente viu nas últimas semanas. Isso pegou principalmente nos preços de alimentos in natura. Por outro lado, os preços dos administrados devem seguir bem baixos, com a deflação que a gente deve continuar vendo de combustíveis. Os postos de gasolina seguem reverberando aqueles cortes lá da Petro de final de outubro. Outro item que deveria melhorar bem são os serviços, depois de 2 meses de passagens aéreas bem salgadas. E mesmo tirando esses itens mais voláteis, tipo passagem aérea, a variação deve seguir em patamar historicamente saudável também. Se a gente tiver certo, então a gente está falando de um IPCA acumulado em 12 meses que volta a ceder da casa dos 5% para a casa dos 4% alto. Para o final do ano, por exemplo, a nossa estimativa está em 4,5%. E pelos próximos de 4 a 6 meses, a nossa visão de inflação segue benigna. Só que o que a gente está vendo, monitorando aí nesse fronte de curtíssimo prazo? Primeiro, de curtíssimo prazo mesmo, se a Black Friday foi efetiva nas quedas de preços, o que apareceria no IPCA fechado já desse mês. Diz o noticiário que o evento foi fraco, na verdade. Segundo ponto é se sai aquele aumento do ICMS que eu comentei dias atrás. Disse o Globo ontem que os governadores têm encontrado certa resistência para subir esse imposto. Outro ponto também é se as pressões sobre o presidente da Petro, Jean Paul Prats, somados aí à fraqueza do petróleo e o dólar fraco aqui, se isso tudo vai virar cortes de preços nas refinarias, cortes de combustíveis. A OPEP, relembrando, atrasou agora para o dia 30 a reunião e as manchetes estão dizendo que a Arábia Saudita tem feito progresso dentro do cartel para fechar a questão nos cortes de oferta. E aí, cortes de oferta pode representar petróleo para cima. E por fim, também se os mapas de chuvas dão uma ajuda nos alimentos, Por exemplo, no progresso ali do plantio da soja e também se a soja para de colocar o milho safrinha em risco. Mudando de assunto agora, ontem a questão dos precatórios no STF deu uma avançada. O relator, o ministro Luiz Fux, autorizou no seu voto que o executivo pague via crédito extraordinário tanto as dívidas passadas de precatórios, quanto o que excedeu o teto estabelecido lá no governo Bolsonaro para esse gasto até 2026. Um pouco de tradução para quem não está familiarizado com tudo isso. Crédito extraordinário, em teoria, é uma manobra legal para se ter orçamento para atender despesas imprevisíveis ou urgentes. Nada que é imprevisível, talvez urgente, mas no fundo, qual que é a jogada aqui? O governo acertadamente quer zerar essa bola de neve dos gastos com precatórios que não estão sendo pagos, cujo estoque já está beirando aí os 100 bilhões de reais. Mas também ele não quer que essa conta de outros carnavais impacte ele nas regras fiscais. Ou seja, o voto do Fux permite que essa despesa não seja contabilizada no resultado primário do governo. Ou seja, então esse gasto não vale na hora de ver se a gente bateu ou não a meta fiscal. É a solução ideal? Não, mas política também não é o habitat natural do ideal. Eu achei razoável a solução. Para terminar, um último ponto. Os juros de longo prazo dos Estados Unidos estão indo para as mínimas de 2 meses, devolvendo então parte daquele caos que a gente viu na renda fixa global desde agosto. Tem um pouco dessa transição de regimes que eu citei sexta, para um mundo de menos inflação e menos PIB, só que junto com isso também a gente está vendo uma demanda maior dos investidores pelos títulos públicos americanos também. O furo das contas públicas americanas, que aliás é expressiva, obriga o tesouro deles a captar bastante. Só que agora a gente tem visto algum apetite do investidor, o que ajuda no alívio de fim de ano dos mercados, inclusive, obviamente, da renda fixa. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.